Pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, então, agora de uma maneira, nova, Espero que vocês possam aproveitar ao máximo. Qualquer dúvida e pergunta, chama a Sora no e-mail ou lá na sala de aula. Não se sintam constrangidos, certo? Estou à disposição de vocês. Ainda na temática sobre a globalização, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a globalização econômica, tá? O que é isso? Vamos lá, vamos ver juntos o que é. Bom, globalização e capitalismo. A expansão e a hegemonia do capitalismo em escala planetária criaram condições indispensáveis para a consolidação de uma economia capitalista globalizada, caracterizada pela integração econômica efetiva do espaço geográfico mundial. Essa expansão do capitalismo em escala planetária se deu acompanhada de um intenso crescimento do comércio internacional, fato que intensificou as relações econômicas entre os países do mundo e produziu ao mesmo tempo grandes mudanças na organização do espaço produtivo em escala mundial. O que isso quer dizer, né, gente? Bom, primeiro é o seguinte, hoje em dia, vocês viram ali com o Pablo e um pouquinho comigo ali algumas questões sobre a questão da globalização, o espaço geográfico mundial está completamente integrado. E essa integração, ela justamente se deu em função da questão econômica, da evolução dos processos produtivos, da própria indústria, da questão dos mercados consumidores. E essa integração, ela favoreceu, a disseminação total do sistema capitalista e também, criou uma interdependência econômica das nações. Hoje a gente não pode mais pensar assim, deu uma crise econômica lá no Timor-Leste. Não, tô no Brasil, tô de boa, não tem problema nenhum. Porém, pode ser que o Brasil não tenha relações econômicas com o Timor-Leste, mas algum parceiro comercial brasileiro pode ter relações econômicas com o Timor-Leste e, indiferente a isso, o Brasil pode vir sim afetado por essa questão. Um exemplo agora é a pandemia, quando ela surgiu lá na China. Por mais, vamos supor, na melhor das hipóteses, os chineses tivessem controlado ela dentro do seu território, não tivesse se tornado uma pandemia, apenas uma epidemia local. Mesmo assim, nossa economia, a economia brasileira, a economia global estaria comprometida, porque a China passaria por dificuldades econômicas e ela não passaria sozinha. Pode ser que os reflexos dentro da economia interna chinesa seriam maiores, mas não exime de outros países serem afetados por essa crise. Entenderam? Porque nós temos aí as economias completamente interligadas. Entenderam, gente? A origem dessas mudanças, reside basicamente na dispersão da atividade industrial, aquilo que eu falei antes para vocês, pelo mundo. O fenômeno é provocado pelo processo de expansão das grandes corporações multinacionais, que passaram a desenvolver suas atividades em países espalhados pelo planeta todo. Multinacional, corporações multinacionais. Vocês já devem ter ouvido falar, é uma multinacional. Também podem ter ouvido falar como transnacional. É a mesma coisa, tá? Isso quer dizer o quê? Que é uma empresa, uma corporação empresarial, pode ser uma indústria, pode ser um modelo financeiro, um banco, enfim, mas geralmente são grandes conglomerados econômicos, grandes holdings que vocês viram lá anteriormente. O que é o holding? Que nós temos o quê? Nós temos uma empresa, que surgiu geralmente 99% num país rico, e que espalhou-se pelo globo, colocando suas filiais, vamos dizer assim, as suas montadoras. Essas empresas, elas vão em busca de várias coisas, Entre elas, claro, uma mão de obra mais barata, uma matéria-prima mais barata, um mercado consumidor. Então, ela vai se espalhando pelo mundo, se espalhando pelo planeta e expandindo cada vez mais, então, o seu capital.
A área geográfica de atuação dessas empresas, que eu estava falando agora com vocês, que inicialmente se concentram e davam-se nos países mais ricos, se expandiu em direção às economias periféricas e menos desenvolvidas, mas que apresentavam mercados consumidores promissores, né? Em questão do mercado consumidor, mais cliente, mais consumo, mais produção, mais lucro. Então, quais seriam esses mercados consumidores promissores? Aí entra o nosso país, né, o Brasil, a África do Sul, né, o México, a Índia, a Argentina, a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e a Malásia. Tá? Esses países apresentavam também outros benefícios, como mão de obra mais barata, que eu falei para vocês, maior disponibilidade de recursos naturais, e aí como tem maior disponibilidade, o custo geralmente é menor do que nos seus países de origem, existência de legislações trabalhistas e ambientais menos rígidas do que o país de origem, grandes mercados consumidores, né, grande contingente populacional, liberdade para remeter os lucros às suas matrizes no país de origem, aí que tá a sacanagem, e até mesmo a concessão de incentivos fiscais. Isso aqui é bem interessante assim, ó, gente, porque tem muitas pessoas que acabam endeusando uma multinacional. Porque é uma grande multinacional. Essas multinacionais nada mais são do que empresas que se beneficiam, né, de benefícios, de vantagens, né, de países mais carentes, de países mais pobres, com a falsa promessa de gerar emprego. Lembrando que a maioria dessas multinacionais, a grande maioria, se utiliza de uma mão de obra muito pequena, né, uma contingente de mão de obra muito pequena, e quando existe essa utilização dessa mão de obra, geralmente é uma mão de obra qualificada. Então não é para qualquer um, né? É só para quem realmente tem a qualificação para atuar. E às vezes, em muitos casos, eles transferem, eles trazem as pessoas do seu país de origem para exercer aquela função na sua filial lá no país onde ela vai estar se instalando. Olha, a maior sacanagem ainda, né? Então, isso é uma jogada bem interessante. Tem um documentário na Netflix, se vocês quiserem assistir, eu até vou passar essa indicação para vocês daqui a pouquinho, que é o Indústria Americana. Quem quiser ir assistindo, assiste, que vai mostrar justamente isso que eu tô falando para vocês. Se instala num outro país, leva até mesmo a sua mão de obra, até mesmo às vezes para treinar a mão de obra local, né? E recebe uma porção de benefícios. Nesse caso, a indústria é uma indústria chinesa que se instala nos Estados Unidos. A maior disponibilidade de recursos, né, naturais, uma exploração ainda maior dos recursos naturais daquele local, a um custo mais baixo, né? Legislação trabalhista e ambientais menos rígidas. Aí nós temos um grande exemplo ali de Mariana, que foi em Minas Gerais, agora não vou me lembrar o nome da empresa, né, que causou todo aquele desastre ambiental, né, tanto em Brumadinho quanto em Mariana, são empresas diferentes, mas são multinacionais, e até hoje, né, um acidente ocorreu em 2015 ou 2016 e o outro em 2018, e até agora elas não foram ainda, né, condenadas ou ainda pagaram pelo dano causado, né, tanto à comunidade local quanto ao meio ambiente, né. Então, é só para exemplificar aí né, essa questão das multinacionais, né, que elas vêm justamente em busca dessas legislações ambientais menos rígidas, né. Os grandes mercados consumidores, que consequentemente vão poder, né, estar consumindo seus produtos. Liberdade para remeter, aí que tá uma baita sacanagem, tá? Que é a liberdade para remeter os lucros às matrizes no país de origem, ou seja, eu vou me instalo naquele país, um país periférico, vamos pegar aí o Brasil, né? Utilizo da mão de obra brasileira mais barata, exploro os recursos naturais brasileiros mais abundantes e mais baratos, né? Não tem uma fiscalização trabalhista ou ambiental tão rígida, o que me favorece produzir mais e lucrar mais, né? E aí, no final de tudo isso, eu pego o lucro que eu obtive lá no Brasil e remeto ao meu país de origem, a minha matriz, que pode ser nos Estados Unidos, que pode ser na Inglaterra, que pode ser na Alemanha. E aí, esse lucro vai ser
pago imposto lá no país de origem, e esse imposto pago lá vai ser aplicado aonde? Na sociedade, no bem comum, olha só, né? Então, isso é uma das grandes questões assim que é complicado. E o emprego mesmo gerado é muito pouco, tá? E até mesmo a concessão de incentivos fiscais, né? Aí a gente tem algumas empresas que procuram se instalar em algum determinado local, né? E buscam justamente esses incentivos fiscais. O que é isso? Pedem isenção de imposto para aquele lugar onde elas vão estar se instalando, né? Nós temos aí o caso aqui do Rio Grande do Sul, da General Motors, da GM, aqui em Gravataí, que quando ela foi se instalar ela procurou uma outra cidade brasileira, um outro estado brasileiro para se instalar, ela justamente pleiteou, uma das condições dela era essa, isenção fiscal. E ela pôde se instalar aqui no Brasil, na época então o governador Antônio Brito, né, ofereceu para ela a isenção fiscal de 20 anos, além de toda a área que ela se instalou, né, toda a infraestrutura que foi gerada no entorno. Tudo isso com dinheiro público. Geração de emprego tem, claro, mas não tanto quanto o que ela lucra, né, estando instalada aqui no território gaúcho, aqui no Brasil. A expansão das multinacionais, né, produziu mudanças significativas nas relações econômicas e comerciais entre os países. Economias periféricas voltadas às atividades primárias passaram a exportar produtos industrializados. Claro que, na maioria dos casos, esses produtos que passaram a ser exportados, então, eram produtos industrializados de multinacionais, não que seja uma produção interna, né, uma produção de uma indústria nacional. Embora mesmo que as multinacionais tenham contribuído para o crescimento econômico e industrial desses países, né, a dependência econômica e tecnológica desses países vem se acentuando cada vez mais em relação às nações mais ricas e industrializadas. E aqui está uma questão assim que a gente pode conversar, né, que é o quê? Bom, eu tenho uma multinacional, me instalo lá no Brasil, né, o meu país de origem vamos pegar aí, Canadá, né, e, sei lá, tem a pandemia, né, aconteceu a pandemia, o consumo do meu produto reduziu drasticamente, eu não estou conseguindo manter, né, todo o meu funcionamento. O que eu faço? Bom, vou fechar minha fábrica lá no Canadá, que é o meu país de origem, que é onde surgiu tudo, onde está minha matriz, ou vou começar a fechar nas filiais espalhadas pelos países periféricos? Óbvio, né, gente, que eu vou fechar nos países periféricos. E aí, com isso, né, acentua a dependência econômica e tecnológica, toda que tecnologia empregada vem de fora. E aí gera desemprego, gera recessão, né? Então essa interdependência aí é bem complicada. Eu trouxe aqui essa imagem, né, que nós temos aí algumas marcas aí que vocês conhecem, são justamente essas multinacionais, né, a Nestlé, Coca-Cola, Kellogg's, Pepsico, enfim, a Unilever, e dentro delas eu tenho várias outras corporações, que é os holdings, lembram que vocês estudaram antes, né, ligados a essa grande marca líder, vamos dizer assim, essa grande corporação, tá? Vamos lá. Bom, aqui eu trouxe uma charge para vocês lerem, né? E observar ela, que ela traz aqui algumas marcas, né? Que vocês com certeza já viram, já consumiram ou estão consumindo até inclusive neste momento. E aí vocês vão colocar se vocês conseguem trazer outras marcas, né, que não aparecem nessa charge, mas que são extremamente consumidas ou por vocês ou pela família de vocês, tá? Que configuram justamente essas multinacionais, tá, gente? Essa atividade vocês não precisam postar, nada mais, é para ver se vocês conseguem perceber isso, mas façam, tá? Façam, que é uma questão curiosa, né? E aí mais tarde vocês façam no caderno, mais tarde a gente pode estar revendo isso aí. Depois disso, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? De como que ocorreu, né, essa fragmentação do processo produtivo. E qual o objetivo, né, dessa fragmentação. Né? A gente meio que falou aí nos slides anteriores, mas eu quero que vocês realmente façam essa pesquisa, né? Quem tiver o livro, tá? Quem
quem tiver o livro de geografia do terceiro ano, vocês podem consultar nas páginas 44 e 45, vocês vão conseguir responder perfeitamente. Quem não tiver, pode acessar a internet, não tem problema nenhum. E esse aí vocês vão fazer o registro no caderno de vocês. Quem não tiver acesso à sala de aula, vai me mandar por e-mail uma foto dessa atividade, mas quem tiver acesso à sala de aula, vai pegar e vai postar direto lá na sala de aula. Pode ser uma foto do caderno ou lançar lá direto, vocês que escolhem, tá? Mas eu acho melhor até fazer a foto do caderno para ficar registrado aí no caderno de vocês essa pesquisa. Ah, Sora, eu pesquisei na internet e imprimi. Ó, cuidado, né, gente? Até porque assim, ó, eu só quero como é que ocorreu e o objetivo disso. Por que que eles, né, fragmentaram? Por que que eu tenho aqui uma empresa que produz calçado e lá na Argentina eu tenho a mesma empresa que produz calçado, mas produz a sola? Por que aquela que está lá na sola e aqui no Rio Grande do Sul está quem monta o calçado final? Ah, um exemplo bem, né, simples. Qual o objetivo disso? Né? É isso que eu quero que vocês vejam. E depois eu vou deixar aqui para vocês um link, tá? Para vocês assistirem um videozinho bem legalzinho, tá? Aí vocês podem assistir depois que fizerem tudo. Não precisa fazer nada sobre o vídeo, é só uma ideia ali para vocês estarem assistindo que fala sobre globalização, tá, gente? Beijo, bom trabalho e qualquer coisa chamem lá no sala de aula ou me mandem e-mail. Qualquer dúvida, pergunta, estou à disposição para vocês. Beijão.